informação, né, que vocês já devem saber muito bem, de que a água representa 45 a 75% do nosso peso corporal, principalmente pensando em um adulto saudável. Obviamente, isso vai variar de acordo com a idade, o gênero, né, e a composição corporal. Ou seja, quanto mais massa magra esse indivíduo tem, mais água no corpo ele vai ter. A gente tem aí algumas informações falando que a gente tem 70% de água, né? Mas isso é variável de acordo com a nossa idade, então conforme a idade ela vai aumentando, a gente tem também uma diminuição progressiva importante do tecido muscular, o que vai significar também uma redução da quantidade de gordura também, né? Que a gente, de gordura não, de água que a gente tem na, na composição corporal. Então, isso porque o que acontece, né? O tecido magro, ou seja, o tecido muscular, ele tem aproximadamente 80 a 75 a 80% de água na sua composição. Então, conforme a gente reduz massa muscular, muito provavelmente a gente está reduzindo o conteúdo de água do nosso corpo também, e conforme a gente vai envelhecendo, cada vez menos água a gente tem. A gente tem uma média, mais ou menos, que o tecido de gordura representa 10% apenas do conteúdo de água e que a maioria está realmente no tecido muscular. É por isso que a bioimpedância a gente precisa estar muito bem hidratado. É até uma curiosidade, né? Um adendo aqui na aula. Por quê? O que que ela... A bioimpedância, ela é uma corrente elétrica de baixa intensidade, mas ela vai passar essa corrente elétrica por tecidos que têm água. Como o tecido de gordura ele tem pouca água, né? Então ele faz esse cálculo de diferença. Então, se a gente não estiver hidratado suficientemente, a gente não tem essa avaliação corretamente. Então, esse é um dos porquês a bioimpedância é tão difícil, né? Então, se o indivíduo não fez a hidratação correta no dia anterior, fica complicado a avaliação. E aí a gente tem também que a maior conteúdo de água está no meio intracelular, né, 66%, e nesse meio a gente tem a maior concentração de potássio, e no meio extracelular a gente tem mais ou menos 34% de água, e a gente encontra mais os íons sódio e cloro, ok? Passando aqui, a gente vai ter a questão da... Deixa eu voltar aqui, das funções da água no nosso organismo, né? Todas as funções, elas são de extrema importância e principalmente porque todas as nossas reações químicas, né, o nosso metabolismo, ele acontece ele acontece em meio líquido. Então, a gente precisa, sim, de água para que as nossas reações, o nosso metabolismo funcione adequadamente. Além disso, o que acontece? A gente tem a função, né, de solvente universal, então, sim, todas as nossas reações vão acontecer em meio líquido, né, de água. Ele é um componente estrutural da maioria das nossas células, do nosso corpo, como a gente viu, mais da metade do nosso organismo é formado por água. Tem a questão da termorregulação, então, tanto para a gente se hidratar, quanto para a gente diminuir a temperatura corporal, a gente elimina a água, né, no suor, que é um mecanismo de regulação da nossa temperatura interna. Então, a água, ela tem essa função. Também transportes, né, então, tanto de nutrientes como de outras moléculas no nosso organismo, é a maior parte da composição do sangue e a questão do lubrificante e fluidificador, principalmente de articulações, tá? Então, a gente precisa, sim, estar bem hidratado para que todas essas funções sejam feitas adequadamente. Bom, a questão é que a gente obtém água, né, para o nosso organismo através da ingestão. Não só a ingestão de água em si, mas também ingestão de alimentos. A gente tem, a partir dos alimentos
20 a 25% da água total ingerida, e a ingestão de água, né, de água pura ou outras bebidas, ela representa 75 a 80% do total de água consumida. Então, assim, muitas vezes, quando a gente quer fazer uma avaliação bem precisa da ingestão de água, a gente precisa considerar a quantidade de água dos alimentos. Claro que isso não na prática clínica, mas em determinadas pesquisas, às vezes, faz sim. E outra coisa que a gente tem a produção de água no nosso organismo é devido às reações metabólicas de oxidação dos macronutrientes que vão gerar água como produto final dessas reações metabólicas. Então, por exemplo, a gente viu que várias reações geram água e outros compostos, né? Então, nessas reações metabólicas também são liberado a água, né? E aí o nosso organismo acaba reaproveitando. O que a gente tem é que a água ela é absorvida rapidamente através das membranas do sistema digestivo, né? E isso acontece muito pouco no estômago e muito mais no intestino. E no intestino grosso, né? Então, muito provavelmente, vocês já devem ter ouvido falar que a pessoa que ela tem constipação, ela tem problemas de intestino preso, ela vai ter que beber bastante água para, né, hidratar aquelas fezes e elas saírem de maneira menos desconfortável. Mas o que que acontece? Saiu por aí, né, muitas vezes, muita gente estava falando que um profissional falou que se você não bebe água, o seu intestino vai ficar puxando água de cocô e você está hidratando o seu corpo com água de cocô. Mas isso realmente acontece e essa é a função do intestino grosso. Tanto que as fezes, elas ficam mais ressecadas, porque o corpo precisa de mais água, você não ingere, e aí essa é a função do intestino, absorver água. Então, ele vai fazer isso mesmo se você não der uma alimentação, uma hidratação adequada, e tanto por isso que pessoas que bebem pouca água geralmente são mais constipadas e têm fezes mais secas. Então, realmente essa é a função do intestino, absorver água, certo? Uma das funções do intestino, né? Obviamente. Beleza, vamos passar adiante. O que que acontece, gente? A gente tem uma eliminação dessa água, né, ingerida através da urina, de fezes e de suor. Acaba acontecendo que durante o exercício a gente tem uma restrição da urina, né, do xixi, porque a gente tem o processo de termorregulação por meio do suor ativado. Então, a gente já está perdendo ali a água por meio do suor e o nosso corpo não quer perder a água, então o ADH, né, que é o hormônio ADH, ele vai restringir essa liberação, essa vontade de fazer xixi. Então, por isso que raramente quando a gente está fazendo exercício, a gente vai querer fazer xixi por algum motivo, né? Então, além disso, a gente não tem grandes estoques de água no nosso organismo para que a gente consiga ficar dias sem beber água, tanto que a gente já ouviu falar que dias sem comer você sobrevive, mas sem beber água é muito difícil. Então, a gente não tem esse estoque, a gente precisa da ingestão diariamente, e as recomendações são mais ou menos 35 ml por quilo de peso por dia para um adulto, né? Para lactante, isso aumenta a lactante, a mulher que produz leite, que amamenta, e para criança isso é um pouco menor. Porém, é uma média que a gente tem em torno de 2,5 litros de água por dia, mas para o indivíduo atleta, praticante, e realmente atleta, né, praticante de exercício físico, isso pode aumentar em até 3 vezes a necessidade. Bom, a gente tem a relação da eliminação da água, né? Tudo que a gente ingere de água, se for necessário, né, para o nosso corpo regular a temperatura, ele vai ser eliminado através da transpiração, porque a transpiração é um mecanismo realmente de sobrevivência para que a gente consiga eliminar calor, né, dissipar calor. E aí, claro que isso vai depender do tipo de exercício, do ritmo, da intensidade. Então, por exemplo, existem aí atletas que perdem
mais de 1 a 2 litros de líquido por hora de exercício, e para maratonista, por exemplo, ele pode perder até mais de 5 litros em função do tipo de competição, do exercício, né? E aí, o que não pode acontecer muito é você acabar perdendo peso pós-exercício mais do que 2% da massa corporal. Então, pesou na balança antes de começar o exercício e depois que saiu. Geralmente, eles perdem peso porque perderam líquidos, né? Os atletas perdem líquidos durante o exercício e acabam perdendo peso também. Mas esse peso perdido, essa massa corporal, né, que é de líquido, ela não pode ser superior a 2% dessa perda, tá? Mas acontece sim da gente ter uma perda de líquido através da transpiração, né, dessa taxa de transpiração, mas isso é variável. Acontece que quando a gente transpira, a gente não elimina só a água, a gente elimina principalmente questão de eletrólito, sódio e potássio. E aí é que mora o perigo. Porque quando a gente está fazendo exercício extenuante e acaba tendo uma eliminação grande de suor, né? A gente não pode ter uma, uma perda tão grande desses eletrólitos e não repô-los. Por isso que a gente tem as bebidas esportivas, os isotônicos, que têm esses eletrólitos como repositores, porque muitos casos onde o indivíduo ele acaba passando mal ou vindo a óbito é porque ele ingeriu água e não repôs eletrólito. E aí acaba tendo alguns problemas e pode até mesmo vir a óbito, ok? Bom, e aí o que que acontece, né? Muitas vezes a desidratação ela pode ser causada tanto por dificuldade de ingestão de líquido, por vômito, então dependendo ali do exercício que a pessoa está fazendo, da preparação que ela teve, ela pode acontecer de ter algum desconforto gastrointestinal, levando a vômito e aí perder água, né? Excesso de perda de água pelos rins, então excesso de xixi, no caso, né? E a elevação da produção do suor e ingestão insuficiente de líquidos, né? Levando à desidratação. E essa é a principal causa, né? Um excesso de transpiração é a principal causa da desidratação durante exercício físico, ok? Bom, o grau de desidratação é o que eu mostrei aqui para vocês, né? O que eu comentei aqui brevemente. Esse grau de desidratação ele pode ser definido pela massa corporal antes e após a atividade física. Então, exatamente antes do indivíduo começar a fazer o exercício físico, a gente pode pesar esse indivíduo e depois que ele sair da prova, né, da competição, do que for, a gente pesa novamente e vê quanto de peso ele reduziu. Então, é a massa corporal. Então, essa redução de a cada meio quilo corresponde mais ou menos, né, o equivalente a 500 ml de líquidos perdidos. O que que acontece? A gente tem um cálculo, né, de uma taxa de sudorese, que ele é dado em litros por hora. Então, assim, não é basicamente só pesar o indivíduo antes e depois e ver quanto que esse peso mudou. Porque o que acontece? Durante o exercício, ele pode tanto beber água quanto fazer xixi, né? Então, não necessariamente a gente vai saber se ele está se hidratando de forma adequada, porque, como eu falei para vocês, essa redução de peso pós-exercício, ela não pode ser superior a 2% do peso inicial, porque senão significa que ele está muito pouco hidratado, não está hidratando adequadamente, e recomendado também é não ganhar muito peso. Então, se ele está ganhando peso depois do exercício, quer dizer que ele está exagerando na hidratação, né? Então, não pode também. Então, a gente pode calcular essa taxa de sudorese, né? Como que é calculado? O peso antes, menos o peso depois, mais o volume de água que foi ingerido. Então, por exemplo, a gente tem que saber quanto que esse atleta está tomando de água, qual que foi o volume, é, a gente precisa, então, medir, né? Pedir para ele medir, ou a gente ter como medir. E aí, depois, a questão da urina,
fica mais complicado, né? Geralmente, durante o exercício, dependendo do exercício, assim, por exemplo, uma corrida, uma maratona, a não ser que ele faça nas calças, né? Não tem como ele fazer xixi. Então, o indicado mesmo é você pegar o indivíduo antes dele poder ir no banheiro. Acabou a prova, você já pesa e aí a gente não precisa desse volume de urina, tá? Qualquer grau de desidratação reduz a capacidade dos mecanismos regulatórios e reguladores de temperatura. O que acontece, gente? A partir do momento que o indivíduo está em que ele começa a ficar mais desidratado, ele passa a ter uma redução aí das respostas fisiológicas ao exercício. Lembra daquilo que a gente viu no início, né? Que a gente tem ali as respostas ao exercício. E a questão do equilíbrio hídrico, né? Ele tem a ver aí, ele está relacionado, então, com o sistema cardiovascular para a termorregulação e o desempenho físico. Então, quando a gente precisa, quando a gente tem um grau de desidratação, a gente vai ter sim uma vai estar afetado o sistema cardiovascular, né? Então, a circulação sanguínea vai estar mais afetada, e isso pode cair a volemia, né? A quantidade de sangue circulante para o indivíduo, tornando mais difícil as respostas termorregulatórias, então fica mais difícil o corpo identificar que está tendo um aumento de temperatura e, de fato, ter, né, essa eliminação, esse controle termorregulatório, e acaba diminuindo o rendimento do atleta, aumentando a fadiga, e aí ele tem uma fadiga pelo excesso de calor, pelo aumento da temperatura dentro do corpo, e aí tudo isso por conta de desidratação. Obviamente, também o excesso de hidratação não é recomendado, mas pode acontecer, então, do indivíduo acabar ficando desidratado e tendo esses problemas e que vão resultar na diminuição do seu rendimento. O que pode acontecer quando a gente tem a desidratação, e aí falando em casos mais graves, né? A gente pode ter a exaustão por calor, que é o primeiro estágio da intermação, que é o último aqui, né? Que a gente vai ver também. E ele acontece quando a redução do sangue provocada pela perda de líquidos. Então, a gente tem um excesso de sudorese, um aumento a pessoa vai ficando vermelhinha, né? O rubor que chama, então a pessoa vai ficando vermelha no rosto, a temperatura corporal aumenta muito, podendo provocar dor de cabeça, tontura, fraqueza muscular e alterações visuais. Isso aqui é um caso, e aí o processo é realmente resfriar o corpo da pessoa. O que a gente pode ter também é cãibra pelo calor. Essa cãibra, ela é uma complicação frequente, principalmente em atletas, né? E ela pode acontecer e durar por 1 a 3 minutos, e na maioria das vezes acontece em pessoas com sudorese intensa após exercício físico prolongado, que ficaram em ambientes ou locais de clima quente e consumiram um grande volume de água, é o que eu falei para vocês. Cãibra está super relacionado com os eletrólitos para a contração muscular. Então, quando a gente tem a reposição hídrica só com água e não repõe eletrólitos, pode ter cãibra também. Esse caso aqui da Olimpíada, né, acho que de 84, se eu não me engano, essa corredora ficou bem famosa, que ela foi uma das últimas a terminar, estava um calor muito grande, e ela chegou cambaleando, né, na pista final. Isso aqui foi um caso de desidratação. Então, o que aconteceu com ela? Ela teve muita cãibra, tá vendo que ela chegou torta, assim, ela teve muita cãibra e ela estava realmente desidratada. Então, foi um caso que ficou famoso aqui. E a gente tem a intermação, que é a situação que ela resulta do elevado fluxo sanguíneo para os músculos que estão em atividade e sobrecarrega a capacidade do organismo de conseguir fazer esse resfriamento. Então, vai muito sangue para os músculos e a gente não consegue, de fato, ter essa termorregulação, certo? E aí acontece
a questão que a pessoa para de suar, aumenta muito a temperatura corporal e ela não consegue resfriar o corpo, o que pode atingir temperaturas graves, né? Temperaturas que afetam ali realmente a saúde da pessoa. E aí o recomendado é realmente deitar, tentar resfriar esse corpo para melhorar esses sintomas e essa internação. Aqui do lado eu coloquei até uma fotinho do que se deve fazer, né? Deixar soro fisiológico, então hidratar essa pessoa não só com água, mas tentar repor os eletrólitos, né? E o soro caseiro, ele é um tipo de repositor, tá? E a água de coco é um dos isotônicos naturais que podem ser utilizados também. Certo? Beleza. Vamos adiante. Além disso, a gente pode ter, né, perdas de água por exercícios de longa duração. Excesso, né, desses exercícios, então eles podem gerar perda de líquidos e de eletrólitos com o suor, né? A gente acaba perdendo eletrólitos e isso acaba interferindo no transporte de oxigênio e de outras substâncias que regulam a pressão arterial e auxiliam na contração muscular e na absorção de glicose. Então, vocês percebem que, olha só, regulação da pressão, então hipovolemia, absorção de glicose e hipoglicemia, né? E contração muscular, a gente pode ter cãibra, a hiponatremia, que é a questão de baixo sódio, então a pessoa está perdendo eletrólito, ela pode ter baixo sódio no sangue, e hipertermia, aumento demais dessa temperatura corporal e desidratação. Os principais eletrólitos que a gente precisa se preocupar, e aí ver nos isotônicos que a gente vai recomendar para os nossos clientes, os nossos pacientes, são sódio e potássio. E também a questão da reposição inadequada é uma forma de contribuir para a superidratação e a hiponatremia. Então, igual eu falei para vocês, não é mais, não é menos. A gente tem uma recomendação. E se o indivíduo tomar sua água e não repor, ele pode vir a ter hiponatremia, que é uma baixa de sódio no sangue, e aí pode ter realmente algumas complicações mais graves. Bom, durante o exercício, a gente precisa fazer uma reposição eletrolítica, né, hidroeletrolítica, porém, isso não pode acontecer só quando o indivíduo sentir sede, porque a sede, ela não é um marcador confiável, ela só vai aparecer depois de muito tempo em resposta a uma eliminação de líquidos que já aconteceu há horas atrás. Então, isso não é indicado a gente confiar só na sede do atleta para falar, não, vou beber água, é igual idoso, né? Não dá para confiar na sensação de sede, não é um indicador confiável, tá? É sinal tardio de excesso de eliminação de líquidos, então a gente pode estar perdendo tempo aí de hidratação. Bom, a gente também pode pensar na pré-hidratação e fazer o indivíduo, né, iniciar a atividade física em estado equilibrado de estado hidroeletrolítico, né? Então, ele já começar o exercício de forma hidratada. Então, antes mesmo dele iniciar a prática do exercício, ele já começar hidratado, e aí é o que a gente vai pensar também na quantidade de água que a gente vai indicar para esse paciente, como que a gente vai orientar esse paciente, né, na ingestão de água, para que a gente obtenha sucesso durante a prática esportiva. Bom, além disso, a gente tem que a ingestão de água, ela deve ser iniciada também antes, né, da prática esportiva, da competição, e aqui a gente tem falando que 24 horas antes do exercício, ainda mais se acontecer em ambientes quentes, então o indivíduo ele precisa se hidratar adequadamente, principalmente nas horas anteriores, e o que é recomendado, que a gente tem das sociedades esportivas, né, elas falam de 400 a 600 ml de água fria, não é gelada, não é quente, não é temperatura ambiente, é fria antes do exercício mais vigoroso. Por quê? Mas tem uns minutos adequados, né, para beber essa quantidade de água.
pelo menos assim por volta de meia hora, uns 40 minutos, 1 hora antes do exercício, para que dê tempo também de, caso o indivíduo tenha vontade de fazer xixi, de ir ao banheiro, ele consiga ter esse tempo antes do início da prova, certo? Bom, também temos a recomendação de iniciar a hidratação com 250 a 500 ml de água 2 horas antes do exercício e manter essa ingestão a cada 15 a 20 minutos durante a atividade. O que acontece? É o que eu falei para vocês, né? 2 horas, caso ele queira ir no banheiro, ele consiga, e durante o exercício, a cada 15 ou 20 minutos, ele repor, beber um pouco de água. O que acontece? Se você está planejando você está acompanhando uma pessoa, um corredor que vai fazer determinada maratona, você pode ver o percurso, se realmente tem as paradas, os locais de apoio, né, que servem água, e aí você já pode calcular com aquela pessoa, ó, quanto tempo mais ou menos vai demorar para chegar, quanto de água você vai beber naquele local, ou então se é uma pessoa que não está competindo, né, ou está levando a sua própria água, você consegue orientar ele sobre isso. O volume ser ingerido, ele varia de acordo com a taxa de sudorese, então é o que eu falei para vocês. Então, cada pessoa ela vai ter uma necessidade, aquela continha lá do peso antes, peso depois, isso é bem bacana e geralmente centros grandes de treinamento, né? Então, por exemplo, clubes de como chama aquele jogador de futebol, né? Times de jogadores, eles fazem bastante isso para fazer essa reposição adequadamente. Mas pode ficar entre 500 a 2.000 ml por hora. E a velocidade de ingestão, ela precisa ser lenta, tá? Então, ela precisa beber devagar, de golinho em golinho, não vai bebendo igual doido, não, porque realmente a gente não tem capacidade gástrica para isso. Então, essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, tá? Durante a atividade física, qual que é a recomendação? Ingerir líquidos a cada 15 a 20 minutos durante a prática de atividade e em treinamentos com duração de 1 a 3 horas é necessário a reposição hídrica, eletrólitos e carboidrato. Lembra que a gente falou lá na aula de carboidratos que exercícios abaixo de 1 hora não precisam de reposição de carboidratos? Pois bem, aqui, exercícios que passem de 1 hora, a pessoa já precisa começar a repor eletrólitos e carboidrato também. Então, além de pensar em repositores de carboidrato, a gente precisa dar para essa pessoa repositor de eletrólito, para que não tenha nenhum problema, igual eu falei para vocês, né? Para não ter nenhum problema de hiponatremia, baixa de volemia. Então, a gente precisa que seja suplementado isso também. E aí, o volume a ser ingerido fica entre 150 a 250 ml a cada 15 a 20 minutos. Evitar volume superior a 350 ml por conta de capacidade gástrica mesmo e desconforto gástrico, tá? Então, o objetivo é prevenir a desidratação e reduzir a temperatura corporal, contribuindo para o melhor desempenho do esporte, né? Então, assim, pensar, outra questão da pré-hidratação antes, né? Sempre ser água fria, por volta de 15 a 20 graus, tá? E durante o exercício, prevenir de fato a desidratação e as alterações do balanço eletrolítico. Então, manter os níveis, né, adequados ali de eletrólitos para que não tenha nenhum problema à frente durante o exercício. Bom, exercícios, então, superior a 3 horas, o que é recomendado? 500 a 1.000 ml de líquido por hora de atividade, em temperatura, aí já vai mais para gelada, né? Não é nem fria, de 5 a 15 graus. E aqui, ó, gente, é o que nos é recomendado, né? De 6 a 8 gramas de carboidrato e precisa ter também sódio e potássio.
que acontece? Não pode passar dessa quantidade aqui, né, de 6 a 8% de carboidrato. Por quê? Porque essas bebidas esportivas, elas são chamadas de isotônicos. Isotônicos por quê? Porque ela tem uma concentração muito parecida com o sangue, para ser absorvido de forma adequada. Se a gente aumenta a quantidade de carboidrato acima de 8%, ela passa a ser hipertônica. Hipertônica pode ser, ela é mais osmolar, ela tem uma osmolaridade aumentada, ela vai puxar a água, esses carboidratos vão puxar a água junto com eles, né, no intestino delgado, e isso vai gerar uma diarreia osmótica. Então, pode gerar, assim, desconforto abdominal, então tem que ser nessa proporção aqui de 6 a 8% de carboidratos, tá? Depois da atividade física, a reposição ela precisa ser fracionada, ou seja, em pequenos volumes, para repor justamente aquilo que foi perdido. Por isso que aquele cálculo de taxa de sudorese é tão importante. Então, tem que ser suficiente para repor as perdas, tá? E estima-se que para cada 100 gramas de peso perdido, sejam necessários 100 ml de repositores. Então, basicamente, proporcional. Vocês viram lá que meio quilo é 500 ml, aqui 100 gramas, 100 ml. Então, basicamente, é proporcional, tá? Deve ser proporcional. Que eu falei para vocês, a perda não pode ser acima de 2% do peso inicial, porque aí isso indica que muito provavelmente ele está muito desidratado, ou acabou perdendo outro tipo de tecido ali, não só água, e acaba também, se ele ganhar peso, ele tá extremamente hidratado, também não é interessante. E, né, que eu ia comentar aqui com vocês, a hiperidratação também pode causar desequilíbrios perigosos, incluindo a hiponatremia, que é o que eu falei, né? A pessoa acaba tendo, bebe só água sem repor eletrólitos, acaba tendo uma alta diluição do sódio, então a quantidade de sódio ela baixa, então porque bebeu muita água sem repor sódio, hiponatremia, fica com baixa quantidade de sódio circulante no sangue. E isso é bem perigoso, tá? E aí, o que a gente precisa recomendar, né? A gente precisa conhecer, são as bebidas esportivas, os isotônicos. O que eu falei para vocês, né? Ele precisa ser isotônico e não hipertônico, né? Para não causar nenhum problema intestinal aí. O objetivo é prevenir a desidratação e melhorar o desempenho esportivo. Todos os exercícios que durem mais de 1 hora, mais de 60 minutos, precisam incluir esse tipo de bebida. E conforme a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte diz, de 4 a 8%, aqui a gente viu, né, de 6 a 8%, mas aí tem essa outra recomendação aqui da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, que fala de 4 a 8% de carboidratos, né? Que é o mais importante. Então, para que essa bebida, de fato, seja considerada isotônica, né? Isotônica porque elas têm a osmolaridade semelhante aos fluidos corporais, o que possibilita que eles sejam absorvidos e transportados pelo sangue de uma maneira mais fácil, mais eficiente. Os tipos de carboidrato mais utilizados, né, que a gente vai ver, são a sacarose e a glicose. Lembra que a gente viu que geralmente elas são mistas de glicose e frutose, que também é encontrado para que tenha 2 transportadores de carboidrato lá na membrana do intestino e melhore a sua absorção. Então, a gente pode ter também maltodextrina e frutose, pode ser nessas alternativas aí de reposição de carboidrato presentes nessas bebidas, e além dos carboidratos, o sódio é o elemento mais recomendado para fazer parte da composição dessas bebidas esportivas, assim como o potássio, mas esse um pouco em menor escala, né? Uma quantidade um pouco menor. E aqui, gente, a gente tem coloquei a tabela da informação nutricional na porção de 200 ml, um copo de Gatorade, para vocês verem o que a gente encontra, né? E qual que é a constituição. Então, aqui ele é água, né? Em grande parte, sacarose, maltodextrina, então 2 tipos de carboidrato. Cloreto de sódio, citrato de sódio, fosfato de potássio, acidulante ácido cítrico e aromatizantes. Porque no caso aqui eu peguei o saborzinho de limão. Então, a gente pode ver que ele é basicamente carboidrato, sódio e potássio, né? Então, aqui a gente tem o valor calórico dele em 200 ml, enfim.
ele é um bom repositor. E é o que eu falei para vocês, né? A água de coco ele é considerado um repositor natural. Mas a quantidade de carboidrato deles é mais alta e dos eletrólitos é menor. Por isso que ele não é interessante durante a prática esportiva. E sim as bebidas esportivas, as bebidas que foram feitas para isso, tá? Aí, se você tiver com diarreia na tua casa, são outros 500. Mas, realmente, as bebidas esportivas, quando a gente está falando de atleta, é mais interessante. E aqui a gente tem as cápsulas de sal, não sei se vocês conhecem, mas o que acontece? Exercícios que passam de 2, né, 1, 2, 3 horas, a gente precisa dessa reposição. Muitas vezes o indivíduo ele não vai conseguir levar, por exemplo, várias garrafinhas de Gatorade. O que aconteceu até um caso comigo? Eu acompanhei um ciclista que ia de Varginha até Aparecida, eu acho, se eu não me engano, de bicicleta. E o pedal por dia eram, acho que, 5 horas de pedal direto. Não todos os dias, né? Mas a maioria dos dias era muito mais de 1 hora de pedal. E não dava para ele levar garrafas e garrafas de Gatorade. Então, o que eu falei? Cápsula de sal. A cápsula de sal, você toma uma cápsula com até 500 ml de água cada hora de treino e não pode passar de 2 cápsulas por hora, tá? Então, uma cápsula a cada 1 hora. Então, passou de 1 hora, aquele momento que você já começaria a pedir a ele para repor, você já fala para tomar uma cápsula de sal. E qual que é a composição dessa cápsula, né? Cloreto de sódio, fosfato de sódio, bicarbonato de sódio, citrato de sódio, cloreto de potássio, esteato de magnésio, acidulante e essas outras coisas aqui é para composição da cápsula. Então, de fato, o objetivo dele é repor os eletrólitos de uma forma mais fácil de ser consumida e carregada. Então, pensando num ciclista, o que ele pode levar? Nada, uma mochilinha nas costas no máximo. Então, essas cápsulas de sal, ele até abria a cápsula e jogava dentro da squeeze, que é realmente uma cápsula mesmo, igual de medicamento. Então, é bem interessante. Eu conheço dessa marca aqui, Atlético Nutrition. Não sei se tem outras, mas é bem bacana e eu sei que existem pastilhas também. É uma pastilha de sal, né? Que é conhecido como pastilha de sal, mas é para repor esses eletrólitos, tá? Que podem ser perdidos no suor. Então é isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, depois vocês me procuram e a gente tira as dúvidas de vocês, tá bom? E é isso. Qualquer coisa, estou à disposição. Tchau, tchau.